Então, desenvolvedores, bem-vindo de volta ao meu canal. Um bug que começou lá em 1977 e faz com que o 2 do keypad do teu keyboard não funcione como um 2. Fica até o final do vídeo aí que eu vou contar um pouco mais dessa história. Todos nós cometemos erros ao desenhar e escrever um software. E esses erros precisam ser encontrados, precisam ser consertados. Uma atividade que se chama debugar. Eu não sei porquê, mas essa é uma palavra que eu vejo pouco em artigos do Medium, em canais do YouTube de tecnologia. E eu desconfio que é pelo fato de que quando um bug não é uma funcionalidade, of course. Esse bug é responsabilidade do QA, é responsabilidade do usuário que provavelmente está usando o nosso software de maneira incorreta. Mas sério, muito se fala sobre as habilidades que são necessárias para encontrar a senioridade. Aquela pessoa que ascendeu a um patamar magnânimo de senioridade na programação. É aquela pessoa que consegue entregar com qualidade e ainda ajudar os membros do time a fazerem o mesmo. Considerada exímia em buscar uma solução no Google. Esquece, tu vai atingir a senioridade quando tu perceber que tu consegue debugar qualquer coisa. Começando por escutar o que o usuário tá te falando com muita atenção, ignorar tudo e pular direto pro código para descobrir em qual linha está o problema. Mas na verdade o processo de debugar não começa em uma linha de código, não começa no teu breakpoint. Desculpa, aqui vai eu novamente falar um monte de palavras que me fazem parecer inteligente, mais do que eu já sou. Vou colocar um breakpoint e aí dig deeper no código para debugar e rastrear o erro. Atualmente existem muitas ferramentas que vão te ajudar a debugar o seu código e embora muitos desenvolvedores JavaScript ainda utilizem console log e tu que é Java que tá rindo aí, eu sei que tu tá fazendo system out println, mas existem ferramentas que vão te ajudar a debugar a stack de erros. E essas ferramentas de hoje em dia nos facilitam muito a vida. Tu coloca basicamente um breakpoint numa linha de código que nada mais é do que um tempo e um lugar onde tu quer pausar a interpretação do teu código e assim conseguir ver quais os valores tu possui em quais propriedades invariáveis do teu sistema. Além disso, ao debugar, colocando o breakpoint, tu também consegue ver todo o stack trace. E o stack trace é uma palavra bem importante aqui, porque ela vai te deixar muito mais inteligente. Vai dizer que eu não pareço mais inteligente falando... E o stack trace mostra que... Viu? É o poder. Stack trace é uma outra palavra importante para quem quer aprender a debugar. E basicamente significa rastreamento de pilha, né? Stack de pilha e trace de rastreamento. No teu sistema, uma função vai chamar outra função, que vai chamar outra função, que vai disparar um evento, que nada mais é do que uma função de callback. Vai ter uma scheduler rodando, mas tudo vai deixando rastros. Uma coisa chama a outra, altera valores, e tudo isso vai criando uma pilha de alterações que são rastreáveis. Então, hoje em dia, as ferramentas de debugagem de código vão te possibilitar colocar o breakpoint, tu vai conseguir ver o que tem naquele local e momento, mas também tu vai conseguir voltar e ver toda a pilha de execução. Quando pensamos em debugar, a gente pensa muito nesse breakpoint, mas é importante saber que o breakpoint em si, o teu console log, o log que tu deixa, o alert, passou por aqui, não é debugar, não é o processo de debugar. O processo de debugar começa muito antes. O primeiro passo é conseguir isolar o problema. E isolar o problema é o primeiro passo para conseguir encontrar o teu bug. Eu tô lendo um livro muito bacana nesse momento que se chama Por que os programas falham? Ele mostra as melhores práticas para localizar e corrigir erros em programas, que vão desde o rastreamento sistemático de relatórios de erros, reprodução de falhas, observação de sintomas, isolamento da causa e correção do problema. Essa leitura pode te tornar um programador melhor. Quem sabe um dia se tornar tão bom quanto eu. Tu será capaz até de corrigir os teus próprios bugs e, quem sabe, até mesmo dos teus colegas, de forma mais rápida e eficaz. Uma habilidade muito valiosa. Mas mesmo lendo esse livro, mesmo aprendendo a debugar, a olhar o stack trace, tem bugs
que simplesmente não são bugs. E não são funcionalidades também. Eles, na verdade, são limitações. E quando tu encontra um bug que na verdade é uma limitação de algo que o teu sistema tem dependência, é que vem a palavra workaround da maneira positiva. Porque ou tu refatora e remove a dependência de algo que tem uma limitação e que tu não tem controle, tu não tá no teu raio de influência, digamos assim, de atuação, tu precisará fazer um workaround. Uma gambiarra também muitas vezes dita. Então tem bugs que não são bugs e foi o caso desse bug que eu comentei do número 2 do teu trackpad, que é uma história que a Figma compartilhou, que é muito legal e eu vou ler para vocês agora. A Figma, para quem não sabe, é uma solução, é uma das soluções que a gente utilizou até para desenhar as telas do nosso projeto Memo, e eles contam aqui a história de um bug que na verdade não era um bug. Senta que lá vem a história. Tudo começou aqui em novembro de 2019, quando um usuário do Figma reportou o seguinte bug. Estou tendo problema dar zoom num elemento particular utilizando o Shift mais 2. Isso só está acontecendo quando eu uso as partes numéricas do teclado. E uma das coisas que eu achei mais legal aqui é que o programador que foram investigar esse bug, investigaram a fundo e acabaram achando a raiz do problema, que começou lá em 1977. Resumidamente, apertando o Shift mais 2, usando o 2 de cima funcionava, e utilizando o 2 do keypad não funcionava. E curiosamente, esse bug só acontecia em Windows e não acontecia em Mac. Então, em 1977, conta aqui na thread do Figma no Twitter, foi nessa época que a IBM, a fabricante número 1 de computadores da época, continuou as suas tentativas de conquistar o crescente mercado de computadores pequenos. Antes, a maioria dos computadores eram parecidos com esse da foto. E em 1977, então, eles lançaram o IBM System 34. Era um pequeno computador para pequenas empresas, com teclado e tela chamado 5251. O System 34 era uma máquina muito cara, custava em torno de 5 a 6 dígitos, e parte desse preço alto era por ter um belo teclado de mola. O teclado numérico ficava à direita e as setas ficavam à esquerda. As teclas das setas não eram tão importantes nos computadores daquela época. Então, em 1980, a IBM lançou outro computador chamado System 23, ou Datamaster, e esse tu poderia até carregar no colo, embora pesasse 45 quilos, e também era muito mais barato, chegando a custar aqui $9.000. O mais legal é a revista ali publicando o cara conseguindo carregar o computador. É possível carregar, mas dá pra ver na cara dele que não era tão fácil. A máquina parecia mais ou menos como essa da foto, e a empresa reutilizou praticamente o layout do teclado IBM 5251. Embora ele tenha vindo com uma nova linguagem de design, e pelo que o autor desse tweet aqui lá do Figma fala, ele não sabe se essa máquina foi um sucesso, mas a máquina que seguiu essa, de 1981, chamada IBM 5150, ou talvez tu tenha ouvido pelo nome IBM PC, foi um grande sucesso. O IBM PC foi um projeto desenvolvido muito rápido, provavelmente um deadline apertado, e eles resolveram aqui reutilizar o designer do Datamaster, design do teclado, né? Mudando só algumas funções de algumas teclas. O bloco esquerdo, que era o bloco das setas, foi substituído pelas teclas de funções, e as teclas da seta foram movidas para o lado direito. Então aqui, em 1981, foi quando as teclas de setas passaram a ser colocadas no mesmo lugar do que as teclas de números do lado direito do teclado. E então aqui os engenheiros, muito engenhosos, criaram uma tecla chamada numlock, que alternava entre número e setas
para que tu pudesse utilizar o mesmo espaço ali do lado direito do teclado. Mas como toda gambiarra aqui, seguida de uma limitação, o cenário não era ótimo, por assim dizer. Imagina usar uma planilha, por exemplo, tá? Você digita um número, depois deseja ir para outra célula com as setas, em seguida quer digitar outro número, e aí precisava ficar clicando num lock repetidamente para alternar entre os modos. Isso tornava o processo lento, irritante e reduzia também o teu fluxo de trabalho. E o exemplo que o autor do tweet dá é como se tu tivesse que utilizar o Caps Lock toda vez que tu quisesse colocar uma letra em maiúsculo no início de uma frase e depois clicar o Caps Lock de novo para tirar a letra do maiúsculo, ao invés de usar o Shift como a gente usa no início de um parágrafo, ou hoje em dia até mesmo o autocomplete ali do próprio teclado coloca em letra maiúscula. E foi então nesse momento que os engenheiros tiveram a ideia então de usar o Shift para que tu pudesse pressionar o Shift e mudar as funções de números para setas, ao invés de estar apertando num lock para habilitar e clicando num lock de novo para desabilitar. Então a solução aqui era segurar o Shift ao invés de usar um Num Lock. E isso era mais prático porque o Shift ficava no lado esquerdo, então com a mão esquerda que ela não estava fazendo nada mesmo, tu segurava o Shift, e com a direita tu apertava números ou setas. Muito mais prático do que ficar fazendo toggle do Num Lock. No final da década de 1980, a IBM finalmente mudou o layout do teclado em resposta às pessoas reclamando sobre uma série de problemas com o teclado 5150. IBM Model M, com um layout estendido de 100 teclas que ainda está conosco até hoje. Esse layout tinha suas teclas separadas do teclado numérico, mas como se passaram 5 anos, algumas pessoas já se acostumaram com a situação do Num Lock, então isso teve que ser preservado também. E aqui está um detalhe bem interessante de quem gosta de UX e UI, né? You don't mess up with people's motor memory. Então, quando tu tá aí construindo algo, um produto, e tu tá pensando na experiência do usuário, tu tem que considerar a experiência passada do usuário, porque todos nós desenvolvemos a memória mecânica, né? Aquelas coisas que a gente está tão acostumado a fazer que fica difícil mudar. Então por isso que eles preservaram aqui o Num Lock, mesmo com agora a função do Shift para mudar de número para setas. E se você precisa manter o Num Lock, também precisa manter o teclado, o atalho Shift. E é exatamente isso que estava acontecendo com o usuário que relatou o bug do Shift mais 2, quase 40 anos depois que as decisões foram tomadas. Esse atalho do MS-DOS foi preservado no código em todas as versões do Windows, desde a 1.0 até a 10. E assim, no Figma, Shift mais 2 no teclado normal funcionava como zoom para uma seleção, mas pressionar Shift mais 2 no teclado numérico foi interpretado como seta para baixo e, obviamente, não funcionava. E isso também explica porque isso nunca foi um problema em um Mac. Infelizmente, o primeiro Mac não tinha teclas de seta para forçar os programadores a fazer softwares orientado para o mouse, nem um teclado numérico. Na época em que foram adicionados em 1987, ambos eram chaves separadas em seções, então o Num Lock nunca teve que acontecer. Então, no caso do teclado da Apple aqui, a necessidade do Num Lock para mudar as setas nunca precisou ser desenvolvida, né? Nunca teve a necessidade. Felizmente, naquele ponto, os navegadores nos deram informações suficientes para eliminar a ambiguidade entre os dois Shift mais 2. E assim eles conseguiram, então, corrigir o bug e fechar o ticket. Mesmo que você possa argumentar que nunca foi um bug, apenas uma convenção mais antiga e mal documentada. Então, embora se escute pouco sobre essa atividade, aprender a debugar vai ser muito importante para a tua carreira. Isso vai te ajudar até mesmo a escrever um código que ele é mais facilmente testado e debugado, o que vai aumentar ainda mais a tua capacidade de localizar e corrigir um erro no futuro. Agora que eu já expliquei algumas coisas ao redor de debugar, já contei uma história de um bug, conta aqui nos comentários uma história do bug mais estranho que tu teve que corrigir. A gente se vê aqui nos comentários e como tu é inscrito no canal, a gente se vê no próximo vídeo.